Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, para aqueles que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e aí então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, muito dito, muito pregado, muito falado esses versículos. Mas falam sobre João 8:32 e desvinculam de João 8:31. Os dois têm que ser lidos em conjunto, porque o entendimento é dos dois, é sobre os dois. E ao contrário de que muitos pensam, não é o conhecimento da palavra de Deus que liberta alguém. Não é o conhecimento da palavra de Deus que liberta alguém. Porque há muitos, e você conhece vários, que conhecem a palavra, mas não são libertos. Estão presos a um sentimento ruim, sentimentos maus, estão presos a vícios, estão presos numa prisão do inimigo, numa prisão do diabo. Não são libertos, mesmo conhecendo a palavra. O que liberta alguém é, como diz o versículo 31, permanecer na palavra, tornando-se discípulo do Senhor, imitador de Cristo. Aí então ele conhece a palavra e é liberto. Discípulo é aquele, tornar-se discípulo é fundamental para que haja libertação. E o discípulo é aquele que segue a conduta, segue os caminhos, segue os ensinamentos, segue o plano do seu Senhor, do seu mestre. Para se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor, não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é só querer. É necessário praticar a palavra. Precisa obedecer às ordens. Se você quer ser um discípulo, discípulo é aquele que obedece ipsis literis, bom esse termo, né? As ordens do Senhor, a direção do Senhor, o plano do Senhor. É aquele que pratica a palavra do Senhor. Procura sempre a prática da palavra. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só é verdadeiramente liberto quem é discípulo do Senhor e obedece a sua palavra. E para obedecer a palavra e tornar-se discípulo, porque não é fácil obedecer a palavra. Quantos vêm na casa do Senhor, ouvem, mas não obedecem, e não tem resultado algum, porque o que traz resultado é a obediência, é a prática. E para obedecer e tornar-se discípulo do Senhor, e aquele que é discípulo e obedece a palavra, ele tem sucesso em tudo na vida. É preciso a pessoa desenvolver uma qualidade. É necessário que ela desenvolva algo que é fundamental para que ela seja obediente, para que ela seja discípula do Senhor. Que qualidade é essa? É a disciplina. É fundamental, porque sem disciplina é difícil obedecer. E se não obedecer, não tem como conquistar, não tem como vencer. Porque a direção da bênção é o cumprimento e a prática da palavra do Senhor. Muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor, sabem que precisam obedecer para obter as bênçãos, mas não conseguem obedecer porque falta ali disciplina. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar essa noite. Veja aqui em Lucas capítulo 14, versículo 28, Senhor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não haja que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele.
dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Irmãos, aqui esses versículos dizem que é necessário que nós planejemos a construção de uma torre, a construção da nossa vida, e também planejemos o nosso combate ao inimigo. É o que diz esse versículo. Deus nos ensina a fazer planos. Deus é o maior e o melhor planejador do universo. Deus, ele não faz nada sem um plano. Ele tem um plano para tudo. Tem um plano para cada um de nós. Deus tem plano para tudo e tem um plano para todos. E o plano de Deus é perfeito, porque ele tem o banco de dados completo. Ele sabe de tudo. E ele planeja tudo da melhor maneira. E ele nos ensina a fazer o mesmo. Esse versículo diz que nós devemos planejar quando formos fazer determinadas coisas, construir determinadas coisas, ou mesmo combater o inimigo. Então, ele nos ensina a fazer o mesmo. Planejarmos tudo em concordância com o plano dele. Não adianta você estipular um plano que conflita com o plano de Deus. Esse plano ser um plano falho, um plano que vai tornar-se infrutífero. Um plano, para ser bom, em primeiro lugar, tem que ter os objetivos do plano de Deus e tem que ter a mesma direção do plano de Deus, que é o plano perfeito. Mas nós devemos estipular planos para cada área da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos e por aí fora. Mas, irmãos, o entendimento que o Espírito Santo quer nos trazer hoje é que não adianta você ter ótimos planos, planos perfeitos, planos até aprovados por Deus, se você não cumprir esses planos. Não adianta. Não adianta você ter um plano espetacular e você mesmo sabotar esse plano, se desviar desse plano que concorda com o plano de Deus, ou se desviar do plano de Deus. Então, não adianta você ter um plano perfeito se você sabotá-lo, se você não cumpri-lo. Então, o que nos faz sabotar os nossos planos, o que faz nos desviarmos dos bons planos de Deus, é a indisciplina. Sem disciplina, não se consegue obedecer plano algum. E sem obedecer plano algum, não se tem vitória, não se tem sucesso. Muitas pessoas dizem: eu ouvi essa palavra, que bênção, eu vou parar de fazer isso. Mas elas não colocam em prática, porque não têm disciplina. Eu preciso começar a fazer aquilo. Ela só vai conseguir parar de fazer algumas coisas que Deus ordenou e começar a fazer outras que é plano de Deus, vontade de Deus e mesmo sua vontade, se ela tiver disciplina. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele adquire disciplina para obedecer. Sem disciplina, não se obedece. Sem disciplina, se questiona, se desvia, se sabota o seu próprio plano. Então é fundamental. Uma pessoa disciplinada, ela obedece primeiro e pensa depois. A pessoa indisciplinada, ela fica meditando, questionando, arrumando uma desculpa para não obedecer. Isso torna essa pessoa indisciplinada. Irmãos, os vencedores desse mundo, as pessoas que mais prosperaram nesse mundo, são pessoas disciplinadas. Pessoas que aprenderam ao longo da vida, estipularam com a sua experiência os planos para cada área, para cada atividade, e executam, cumprem esse plano com disciplina. Não adianta, irmão, você pode ter o melhor plano do mundo, se você não tiver disciplina para cumpri-lo, não adianta nada, você vai perder esse plano, você vai jogá-lo no lixo e não vai alcançar. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 23, versículo 12.
Aplica a disciplina ao teu coração. Coloca o seu coração sob a disciplina. E os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Irmão, submete o seu coração à disciplina. Submete as crianças, aqueles, não só os filhos, mas aqueles que estão sobre a sua autoridade, à disciplina. Para que eles obedeçam, para que eles conquistem, para que o plano seja um plano de sucesso. Não adianta você, muitas vezes, o seu chefe estipula tudo, pega todas as informações e traça um plano. E manda um funcionário cumprir, mas o funcionário, eu achei melhor fazer assim. Sabotou o plano. É um funcionário indisciplinado, irmão. Obedece primeiro, pensa depois, pergunta depois, seja disciplinado, irmão. Porque a pessoa que te deu a ordem, ela já pensou, ela já estipulou. E vai ficar muito fácil, mais fácil, corrigir os erros quando o plano é executado fielmente. A pessoa vai procurar onde que está a falha do plano aí que não deu certo. E fica procurando. Eu não fiz assim, eu fiz assado. Ainda não fala que ele mudou, que ele não cumpriu aquilo que foi estabelecido. Indisciplina, irmãos. Indisciplina. Abraão mandou Eliezer, seu mordomo, no seu braço direito, buscar uma esposa para o seu filho, Isaque. Mas ele mandou Eliezer porque Eliezer era disciplinado. Ele passou todas as coordenadas, e assim como as coordenadas que foram passadas, ele escolheu a moça. Não adianta, irmãos. Às vezes você passa algumas instruções para a pessoa, mas ela é indisciplinada. Eu achei, porque pela minha experiência e pelo que estava acontecendo, eu achei melhor fazer assim. Se eu viu que deu até melhor, pode ter dado melhor uma vez, mas vai chegar um dia que ela vai colocar tudo a perder por causa da indisciplina. Ela não consegue obedecer. Ela não consegue obedecer o plano que ela estipula. Ela não consegue obedecer o plano de Deus, porque falta-lhe disciplina. Entenda, ninguém morre por ser disciplinado. Quando você disciplina alguém, uma criança, ninguém vai morrer por isso, mas vai aprender. A pessoa que é obediente, ela prospera. Aquela que é obediente, temente, disciplinada ao plano de Deus, ela cresce, ela prospera. No início, a disciplina e a obediência parece ser difícil, mas a pessoa disciplinada adquire o hábito de obedecer. Ela obedece, depois questiona. Ela obedece, depois ela medita. Olha, eu fiz como o Senhor mandou, mas o que o Senhor acha de da próxima vez fazer assim? Assim tem que ser feito. Eu achei melhor e eu fiz assim. Que é isso? Isso é indisciplina. É indisciplina. Irmão, não adianta ter bons planos. Não adianta, às vezes, irmãos, desculpe, ninguém tira o sapato em mim. Ouvir a palavra, porque a palavra de Deus traz o plano de Deus para cada área, para cada detalhe das nossas vidas. Não adianta, a pessoa ouve, mas não obedece. É como diz lá em Tiago, nós devemos ser praticantes daquilo que nós ouvimos, né? Então, e tem muitos que decidem obedecer, mas não obedecem porque não tem disciplina. Não consegue cumprir, não vê o resultado, não avança, não prospera. Disciplina, irmão, não é força de vontade, não. Fulano tem força de vontade de fazer assim, de fazer assado. Disciplina não é força de vontade, não. Disciplina é obedecer sem questionar, né? Obedece primeiro, pergunta depois. É assim que o disciplinado faz. Usar desculpa, irmãos, é algo comum a quem é indisciplinado, né? E às vezes a pessoa fica meditando muito, o inimigo coloca um monte de minhoca na cabeça dela e ela não obedece, torna-se indisciplinado. Entenda, irmãos, é fundamental isso, porque quantas vezes nós já estipulamos planos
que eram verdadeiras bênçãos, que não foram adiante porque nós sabotamos em função de uma outra coisa qualquer. Não se tem disciplina para cumprir o plano. Esse é o mal, irmão. Esse é o mal. Você vê, irmãos, que em função das circunstâncias, em função da pressão, em função da ação do inimigo, a pessoa vai lá e sabota o seu próprio plano. Cumpra o seu plano. Se tiver que fazer alguma correção, corrige depois de cumprir. Aí você vai enxergar melhor. Mas antes de cumprir, você já está sabotando. Como é que você vai enxergar os desvios? Como é que você vai melhorar o plano? Provérbios 23, 23 diz: compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Está vendo, irmãos? 3 coisas fundamentais, 3 qualidades que o cristão deve adquirir. Porque diz aqui, ó, compra, adquire e não a venda. Você tem que adquirir e não perder, tem que manter. Em primeiro lugar, sabedoria, disciplina e prudência. Quem tem sabedoria, disciplina e prudência, ele atinge qualquer meta. Ele é mais que vencedor. Ele prospera tudo na vida. São 3 qualidades, irmãos. 3 qualidades que o cristão tem que ter, né, para ter o sucesso. Isso é fundamental, irmãos. Sabedoria, a disciplina e a prudência. Sem a disciplina, a nossa vida vira uma bagunça. Uma hora faz de um jeito, uma outra hora faz do outro jeito, a mesma coisa faz do outro jeito. Vira uma bagunça, vira um caos sem disciplina. Para não dizer, vira um inferno. Irmãos. Irmãos, se há algo totalmente ausente lá no inferno, é a disciplina. Lá é o inferno porque não tem disciplina, não tem ordem, não tem organização. Mas com a disciplina, a nossa vida vai ser como o reino de Salomão. Lembra do reino de Salomão? Tudo organizado. Um lugar para cada coisa em seu devido lugar. Tudo organizado, disciplinado. Tudo que é estipulado é cumprido. Todas as regras. E aí, a administração perfeita que fez o Salomão. Quantas vezes, irmão, Deus enviou a palavra para nós, para nos abençoar, porque o propósito da palavra é nos abençoar, nos edificar, nos ensinar, nos dar direção para a bênção e para a vitória. E nós não obedecemos por falta de disciplina. Até fala assim, não, eu vou fazer isso aí, não sei, mas não faz por falta de disciplina. E tem alguns que até começam, né, mas não tem disciplina para continuar. A pessoa que começa e não termina, né, que é conhecida como começa e não termina, como diz aí o texto de Lucas, é aquela pessoa que não tem disciplina, irmão. Ela não cumpre o plano que ela mesma estabeleceu. Não chega a lugar algum. É necessário ter disciplina. Veja aqui o exemplo do nosso Senhor Jesus. João 4:31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que saciava a fome do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele se satisfazia em fazer a vontade do Pai. Era cumprir o plano estabelecido pelo Pai. O Senhor era fiel ao extremo ao Pai e ao plano do Pai e aos seus propósitos. Nem a fome do corpo fazia o Senhor perder o foco. Não. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus cumpriu integralmente o plano do Pai. Sabe por quê? Porque ele foi a pessoa mais disciplinada sobre a face da terra. Ele cumpria fielmente a disciplina. E olha que o inimigo colocava
toda espécie de obstáculo, toda espécie de desvio. Agiam para que ele se desviasse, para que ele saísse de um lado de outro. E ele cumpria. Muitas vezes ele falava: olha, não dê testemunho. Porque se der testemunho vai juntar uma multidão e vai atrapalhar o plano do Pai, e eu tenho que cumprir o plano do Pai. Importa que eu vá para tal lugar, para tal lugar e para tal lugar. Tudo cumprindo o roteiro escrito e estabelecido pelo Pai, com uma disciplina extrema. E nós, que somos imitadores de Cristo, nós devemos ser como o Senhor. Pois não adianta ter o melhor plano, o plano de Deus, se você não tiver disciplina para cumpri-lo. Qualquer coisa te desviar, qualquer coisa fazer você sabotar o plano, o seu plano, o plano de Deus. Entenda, irmãos? Quantos planejam e não cumprem? Quantos? Sabe por quê? Falta disciplina. Quantos sabem direitinho o que tem que fazer e não fazem? Porque falta disciplina. Quantos começam e não terminam? Porque falta disciplina. Disciplina, sabedoria, prudência. Se nós adquirirmos e mantivermos, não vai ter obstáculos para nós. Nós vamos alcançar todas as bênçãos preparadas por Deus. Disciplina é obediência às regras, às normas, aos planos, principalmente à palavra do Senhor. Com ela, os planos são cumpridos. Com disciplina, a pessoa começa e termina. Ela atinge o objetivo, ela atinge o alvo. E as bênçãos são alcançadas. É fundamental. Muitas vezes, a nossa vida não anda, não deslancha, porque nós, principalmente nós que somos privilegiados por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá a direção de Deus, apresenta o plano de Deus, a palavra de Deus nos dá o caminho para tomarmos posse das bênçãos, mas nós não atingimos, porque não temos disciplina para obedecer. Ouve a palavra: poxa, essa palavra vai mudar minha vida, mas essa palavra foi espetacular. Mas se não cumprir, irmão, se não tiver disciplina para obedecer, você não vai chegar a lugar algum. É a prática que faz, e a prática disciplinada, irmãos. Você vai ver que todos aqueles que obedeciam prosperavam, e todos aqueles que tentavam inventar alguma coisa não iam para frente. Vocês vejam como era disciplinado Eliseu às ordens de Elias, Josué às direções de Moisés, e vai por aí afora. Nós precisamos ter disciplina para obedecer às ordens, às direções de Deus, para alcançarmos as bênçãos, porque não adianta você ter o melhor plano do mundo e se você não tiver disciplina para obedecer, praticar e cumprir as etapas desse plano. O Espírito Santo de Deus quer que nós sejamos imitadores de Cristo, cristãos disciplinados, disciplinados à palavra do Senhor, não disciplinados a doutrinas, a palavra do Senhor, a direção de Deus, para que nós alcancemos as nossas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Coloca, irmão, na sua cabeça: não, eu não posso deixar nada interferir nessa minha prática, nessa minha obediência à palavra. Não, eu tenho que ter disciplina de cumprir aquilo que eu pré-estabeleci, aquilo que Deus determinou. Aí você vai ser verdadeiro discípulo do Senhor, vai permanecer na palavra, vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Só é liberto não quem conhece a palavra, mas quem é discípulo do Senhor. E o discípulo, ele segue as ordens, as regras, o plano do Senhor de uma maneira disciplinada. Amém, povo de Deus? Vamos orar.